Aqui, usaremos dados reais para ilustrar brevemente uma progressão típica de falha. Isso é crucial ao abordar a gravidade, discutida a fundo com outras técnicas no programa, sobre determinar a severidade de defeitos em rolamentos. Este primeiro conjunto de dados de outra máquina não indica problema algum no rolamento. Os dados do mês seguinte mostram energia não síncrona nas frequências mais altas. Isso é provavelmente o estágio inicial de um defeito. Dados do terceiro mês mostram mais energia não síncrona. E note que essa energia tem frequência menor. O padrão da forma de onda aqui é frequentemente comparado a um cardume de peixes-anjo. A razão desse padrão é uma esfera atingindo o defeito, causando impacto e depois diminuindo. Outra esfera, então, atinge o defeito, diminui e assim por diante. Quando um defeito surge, o nível G pode não ser muito alto, não passando de 3 ou 4 G de oscilação. À medida que o desgaste corrói o defeito, ele fica mais largo e fundo, causando impactos mais fortes. É possível ver oscilações de 20 a 40 G em estágios severos de algumas aplicações de rolamentos. Defeitos entre pistas são fáceis de ignorar devido às amplitudes muito baixas nos dados espectrais. Vamos ver esta bomba como um exemplo típico. O transdutor é colocado na bomba e captamos a vibração através dele. O que captamos é qualquer vibração transmitida através da carcaça. Claro, a vibração mais forte será provavelmente de desbalanceamento ou desalinhamento do eixo. A vibração mais forte do rolamento tende a ser da pista externa, por ter caminho mais direto ao transdutor. A pista interna transmite energia pelas esferas, pista externa, carcaça e então ao sensor. Isso significa que as frequências da pista interna terão amplitude bem menor que as da pista externa. Níveis de alarme padrão são frequentemente altos demais para captar os dados. Nesses casos, o reconhecimento de padrões é muito importante. Já determinamos que defeitos na pista interna são energia não síncrona, ocorrendo em frequências mais altas que na pista externa. Outra característica dos defeitos na pista interna é a modulação pela velocidade do eixo. Isso ocorre porque a pista está acoplada ao eixo, captando qualquer vibração da velocidade de rotação. A modulação aparece nos dados espectrais, como bandas laterais em torno das frequências de defeito. Como podemos usar o fenômeno das bandas laterais a nosso favor? As bandas laterais nos revelam muitas informações. São usadas para identificar problemas elétricos em motores e avaliar engrenagens e rolamentos. Essas bandas são picos igualmente espaçados em ambos os lados de uma frequência. Pode haver uma ou várias bandas laterais de cada lado. Um lado pode ter mais que o outro. Para frequências entre pistas, o espaçamento das bandas laterais é geralmente uma vez a velocidade de rotação do eixo. Isso é fácil de ver quando uma lista de picos é gerada para o espectro que tem um defeito entre pistas. Aqui, vemos um harmônico da frequência de defeito em 34,4 ordens, outro pico em 35,4 ordens e outro em 36,4. Outra família de picos é mostrada aqui, separados por uma ordem. Essas bandas laterais são todas energia não síncrona. Frequências de defeito entre pistas podem aparecer como famílias de picos não síncronos. Aqui está o harmônico da frequência entre pistas com bandas laterais espaçadas em uma vez a velocidade de rotação do eixo. Os analistas chamaram esse defeito de pista interna de rolamento rachada. Os mecânicos que trocaram o rolamento ouviram um estalo ao removê-lo, indicando a rachadura. Nesse caso, ambos estavam certos. O CSI sugeriu que uma fileira rachou, mas completou a quebra durante a remoção. Ele confiava que os dados espectrais e de onda indicavam uma rachadura. Ao cortar o rolamento novamente, a história foi revelada. Há uma rachadura óbvia atravessando todo o rolamento. Porém, só uma fileira tem desgaste na rachadura, como se vê aqui. Por que o analista estava tão confiante em seu diagnóstico? Sim, muito disso vem da sua experiência. Mas, novamente, o reconhecimento de padrões é fundamental.
Este espectro é similar a outros defeitos de pista interna que vimos. Tem famílias de picos na frequência do defeito, espaçadas na rotação do eixo. Mas essas famílias têm amplitude baixa, sem picos acima de 0,1 e muitas bandas laterais. A forma de onda terá áreas de impacto forte e suaves, parecendo um cardume de peixes-anjo. As amplitudes podem ser muito baixas quando a trinca surge, talvez 3 a 4 Gs. Com o desgaste, a trinca vira uma vala funda, causando impactos de até 40 Gs. Esses impactos variam em amplitude devido à posição na zona de carga. Como a interface gira, o defeito move-se para dentro e fora da zona de carga. Isso significa que o defeito pode não aparecer fora da zona de carga. No melhor caso, terá amplitude muito menor. Por isso, a amostra deve incluir mais de uma rotação completa do eixo. É crucial identificar uma pista trincada, pois ela aumenta folgas entre eixo e rolamento e reduz entre componentes do rolamento. A folga maior no eixo faz o rolamento deslizar sobre ele. Esse deslizamento do eixo desgasta sua superfície, causando mais danos conforme a folga aumenta. Com o desgaste do eixo, defeitos do rolamento ficam mascarados nos dados espectrais e de onda devido ao atrito. Houve casos de desgaste de 6 mm no eixo, sem defeitos evidentes nos dados espectrais e de onda. A menor folga entre componentes aquece o rolamento, alterando a viscosidade do lubrificante e levando à gripagem. Com defeitos na pista interna, esperamos picos não síncronos de baixa amplitude, modulados por bandas laterais separadas pela velocidade do eixo. A forma de onda mostra impactos altos e áreas suaves, conforme a esfera cai no buraco e rola novamente sobre a superfície lisa. Pode parecer um cardume de peixes-anjo, especialmente com pista rachada, onde o impacto tende a ressoar. Elementos rolantes incluem esferas, rolos cilíndricos, esféricos e cônicos. Todos produzem padrões de defeitos comuns entre si. Como nos defeitos de pista, a frequência calculada pode não aparecer, mas os harmônicos sim. Dados de um rolamento de máquina de papel mostraram um pico a 22 vezes a velocidade de giro, com amplitude acima de 2 pol SR. Isso era exatamente 5 vezes a frequência de rotação da esfera. Na inspeção, 5 rolos estavam achatados de um lado. Isso causou as amplitudes severas. Quando harmônicos da rotação das esferas surgem nos dados espectrais, o pico mais alto geralmente iguala o número de esferas ou rolos defeituosos. Ou seja, o harmônico dominante dos elementos rolantes tende a ser o número de elementos defeituosos multiplicado pela frequência de defeito calculada. Este é um caso raro de um rolamento novo, numa máquina de papel que tinha 5 rolos defeituosos quando foi instalado. Geralmente, a frequência de rotação da esfera não aparece, mas surge como bandas laterais ao redor de outra frequência. Este espectro tem picos não síncronos na frequência da pista externa, mas eles têm bandas laterais. Uma análise mais detalhada revela que as bandas laterais estão espaçadas na frequência de rotação da esfera. Isso geralmente indica defeitos tanto na pista externa quanto nos elementos rolantes. Há casos em que a frequência de rotação da esfera aparece mesmo sem danos visíveis nas esferas. Isso ocorre quando a gaiola falha, como neste ponto de rebite, forçando as esferas contra ela. Elementos rolantes defeituosos geram frequências específicas no espectro, geralmente como bandas laterais de outras frequências de defeito. Um elemento rolante defeituoso desgasta as pistas, e são essas pistas que geralmente vemos mais claramente nos dados. O fator distintivo é o espaçamento das bandas laterais. Bandas na frequência de rotação da esfera surgem depois, enquanto antes vemos picos na frequência de rotação multiplicada pelo número de esferas defeituosas.
Uma gaiola quebrada pode gerar a frequência de rotação da esfera, mesmo sem elementos rolantes defeituosos. Gaiolas variam em tipos, estilos, materiais e tamanhos. Embora defeitos sejam associados a alta frequência, a maioria tem frequências de defeito entre 0,3 e 0,45 vezes a velocidade de rotação. Isso significa, claro, que são energia subsíncrona. Dos 4 componentes do rolamento, nenhum tem frequência de defeito síncrona. Gaiolas raramente são o primeiro componente a falhar, mas pioram com lascas de outros componentes alojadas entre a gaiola e as esferas. Isso desgasta a gaiola, fazendo com que as esferas não fiquem no lugar correto. Este espectro indica que pode haver um problema com a gaiola. Porém, não há pico de frequência de gaiola no espectro. Estes picos são não síncronos de harmônicos da pista externa e têm bandas laterais. Um olhar atento revela bandas laterais espaçadas em cerca de 0,39 ordens. Esta é a frequência da gaiola do rolamento, típica de problemas de gaiola. Aparecem como espaçamento de bandas laterais em torno da frequência de defeito. Múltiplos defeitos geram várias frequências, criando dados espectrais complexos. É comum ver frequências de pista com bandas laterais de gaiola ou esferas. A forma de onda pode ter tanto impacto que parece aleatório, como na folga. A lubrificação é um problema comum em rolamentos, seja por falta, excesso ou sujeira no lubrificante. Perda pode ocorrer por dano no selo, superaquecimento ou excesso forçando vazamentos. Um rolamento seco gera ruído de alta frequência pelo contato entre componentes. Esse ruído de alta frequência vem da excitação das frequências naturais. Rolamentos instalados têm frequências naturais entre 500 e 2000 Hz. Quando metal toca metal, essas frequências são excitadas e aparecem nos dados espectrais. Este espectro é um exemplo clássico de lubrificação inadequada. 7 picos espaçados em 93 Hz entre 800 e 1600 Hz. Estão 3,2 ordens separados, parecem defeitos externos, mas não batem para este rolamento. As saias largas nos picos se devem às frequências naturais variando conforme o rolamento gira, causando picos não discretos. Embora o pico mais alto seja menor que 0,05 pol-s, a energia total é 0,13 pol-s. Essa energia vem do piso de ruído elevado, incluindo toda a energia em cada linha de resolução. A forma de onda não tem padrão específico, sendo aleatória devido às várias frequências excitadas. Note os altos níveis de G. Lembre-se, o impacto é grave se houver oscilação de 2G na forma de onda. As amplitudes variam de plus 6 Gs a 4 Gs, totalizando uma oscilação de 10 G. Lubrificação inadequada é a causa mais comum de falha em rolamentos. Sem lubrificação, o rolamento aquece e expande, reduzindo folgas e aumentando o estresse. Dados típicos mostram 3 a 7 picos, entre 80 e 130 Hz, na faixa de 800 a 1600 Hz. Graxa superaquecida pode carbonizar, aparecendo como frequência de defeito do componente. Uma categoria de problemas de rolamento surge em harmônicos da velocidade de rotação do eixo. Isso inclui folgas internas, suportes soltos, rolamento solto na carcaça, escorregando no eixo e rolamento desalinhado. Um mancal com um parafuso solto permite que um lado suba e bata, causando impactos 1 ou 2 vezes por revolução.
Se ambos os parafusos estão soltos, o rolamento balança nas duas extremidades, causando impactos 2 a 4 vezes por giro. Um rolamento com peças soltas ou desgastado, com folgas aumentadas como este, mostrará folga nos dados espectrais. Como a folga geralmente aparece como harmônicos da velocidade de rotação, esperamos ver alguns harmônicos do eixo. Este espectro mostra muitos harmônicos da velocidade do eixo. Tantos harmônicos indicam folga severa, mas observe a amplitude. Para uma folga tão severa, esperaríamos ver amplitudes muito altas. Como essas amplitudes são muito baixas, indica que há vários componentes soltos no rolamento. A forma de onda mostra impactos aleatórios em um nível bastante alto. Todos esses impactos são devido às esferas chacoalhando dentro da carcaça. A partir daqui, o desgaste aumentará a folga até o ponto de falha total. O rolamento durou mais 4 meses, mas os dados mostram aumento na folga, amplitude e harmônicos. Observe os dados do último mês. Parece que se curou, pois não há energia acima de 0,03 polegadas por segundo. O nível de energia na forma de onda caiu para 4G, ainda grave, mas bem menor que antes. Isso ocorre porque as folgas no rolamento interno aumentaram tanto que o eixo é suportado pelo acoplamento. Ao substituir o rolamento, ele se desfez com partes substanciais não encontradas. Quando um rolamento está solto na carcaça, ele gera atrito, criando uma onda truncada ou assimétrica. O atrito aparece nos dados espectrais como harmônicos fracionários da velocidade, com picos dominantes de 1/3. Na operação, esperamos ver variações na velocidade. Logicamente, prevemos excitação das frequências de ressonância dos componentes impactantes. Um espectro que parece indicar folga pode, na verdade, ser muito mais grave. Este é o caso de um rolamento deslizando no eixo. Isso pode gerar muitos harmônicos de velocidade de rotação com amplitude muito baixa. Quando um rolamento desliza no eixo assim, gera-se calor extremo, que acaba corroendo o eixo. Frequentemente, neste caso, um pico de 3 vezes é a energia espectral predominante. Um rolamento mal montado e inclinado no eixo gera cargas axiais anormais e força os elementos rolantes. A carga é um fator crucial na falha prematura do rolamento, tema da próxima sessão. A força do carregamento gera frequências nas esferas ou rolos, geralmente iguais ao número de elementos rolantes vezes a velocidade do eixo. Para confirmar um rolamento desalinhado, faça leituras de fase na extremidade axial nas 4 posições da bússola. As leituras de um lado para o outro estariam cerca de 180 graus fora de fase. A diferença de fase entre as leituras superior e inferior também seria de cerca de 180 graus.